Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Dicas e cuidados para viajar de ônibus com tranquilidade no carnaval. Planejamento é essencial, levando em conta que em muitas cidades há blocos carnavalescos de ruas que podem interditar vias no caminho para as rodoviárias. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A euforia do carnaval faz muita gente esquecer de detalhes que podem ser essenciais e a diferença entre viagens tranquilas e seguras ou deslocamentos que, em vez de folia, podem virar más lembranças. Planejamento é essencial e é preciso levar em conta que em muitas cidades há blocos carnavalescos de ruas que podem interditar vias no caminho para as rodoviárias, resultando em atrasos e até riscos de perdas de horários de partidas. Viajar de ônibus é uma das opções mais cômodas, confortáveis, seguras e de baixo custo, mas mesmo assim requer cuidados e há várias modalidades que requerem atenções específicas. Confira algumas dicas. Ônibus regulares. Os ônibus de linhas regulares que partem de rodoviárias oficiais fazem a viagem independentemente da lotação e seguem horários e itinerários estabelecidos, também requerem cuidado. Pela procura ser muito grande, a recomendação é comprar as passagens com antecedência, inclusive os bilhetes da volta. Procure comprar em sites e aplicativos oficiais das próprias empresas de ônibus, buscadores de passagens confiáveis da internet ou diretamente nos guichês das rodoviárias. Pesquise preços e promoções de passagens. Alguns horários são mais baratos que outros. Chegue à rodoviária com cerca de 1 hora de antecedência, no mínimo, e leve em conta não só o horário da partida, mas condições de trânsito e de transporte público para chegar à rodoviária. As viações regulares têm responsabilidade sobre viagens não realizadas ou com atrasos, sendo obrigadas a providenciar, se for o caso, troca de ônibus, reacomodação dos passageiros em outras empresas, alimentação e hospedagem, dependendo de quanto tempo for o atraso ou se houver cancelamento. Cuidado com as crianças, identifique as bagagens. O passageiro deve ser comunicado com antecedência sobre qualquer ocorrência e não é obrigado a comprar seguro de viagem. A volta sempre é mais complicada que a ida. Se na ida há um espalhamento da demanda de pessoas, na volta normalmente todos costumam
viajar no mesmo dia e nas mesmas faixas horárias. Assim, mesmo que fique um pouco a menos no seu local de destino, talvez vale mais a pena escolher dias ou horários antes do pico da volta. Ônibus de aplicativo. De acordo com as normas da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e das gestoras estaduais de transportes, as empresas de fretamento só podem fazer o chamado circuito fechado, que consiste no mesmo grupo de pessoas da ida ser o da volta, sem vendas individuais de passagens, sem embarques e desembarques de pessoas em diferentes pontos no meio do caminho. Apenas as empresas de linhas regulares que partem nas rodoviárias oficiais podem fazer isso. Muito embora alguns aplicativos, como a Buzzer, conseguirem algumas liminares isoladas permitindo as operações por região, elas não têm autorização geral e, na maior parte das rotas, os ônibus podem ser parados pelas fiscalizações e guinchados com o passageiro não podendo seguir viagem no veículo. Neste caso, tanto a startup do aplicativo como a fretadora deve providenciar a continuação da viagem. Outro cuidado é que aplicativos como a Buzzer só realizam a viagem se o ônibus tiver ocupação mínima. Essas gigantes de tecnologia oferecem o que chamam de rateio no aplicativo ou no site, com a indicação dos horários e da rota. Mas se o ônibus não tiver ocupação de mais de 40% de sua capacidade de poltronas, a viagem pode ser cancelada e o passageiro ficar na mão. Ônibus de aplicativo também não oferecem gratuidades previstas em lei para os ônibus de linhas regulares, como para idosos, pessoas com deficiência e estudantes de baixa renda. Nenhum tipo de fretamento, independentemente da forma de contratação, é obrigado a dar essas gratuidades. Segundo as atuais normas sobre o fretamento, contratar as empresas por aplicativo ou site não é irregular. A irregularidade ocorre se essa venda for individual, como se fossem passagens. Ônibus de fretamento. Pesquise antes a idoneidade da empresa de ônibus a ser contratada. Quando a rota é entre diferentes estados, consulte o site da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para verificar se a empresa está realmente cadastrada. As gestoras estaduais de transportes estaduais que cuidam das viagens forem entre cidades diferentes, mas dentro do mesmo estado, também costumam colocar a possibilidade de consulta em seus portais na internet. Deixe tudo em contrato, especificação e quantidade dos ônibus contratados, como se são leito, semileito, executivos ou convencionais, se tem ou não 2 andares, DD double deck, se possuem bagageiros mais amplos, LD low drive ou tipo 1350, quantidade de motoristas, locais
de eventuais paradas para refeição e descanso, rota pretendida, quantidade de pedágios estimada, etc. Se for possível, já peça a identificação dos motoristas com dados com nome e documentos e a definição dos exatos veículos, placas, prefixos e modelos. A empresa deve ter registrado o mapa dos passageiros, ou seja, a relação das pessoas que vai viajar. Antes de viajar, o cliente tem o direito de pedir para verificar as condições dos ônibus e, se desconfiar de algum problema, pode cobrar satisfação das empresas. Identifique as bagagens. Galera, chegou essa notícia aqui para a gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia que eu trago em tom especial, pois se trata de dicas de, no caso, cuidados para viajar de ônibus com tranquilidade neste feriado histórico em nosso país, que no caso é um feriado que acontece no mês de fevereiro. E vou estar destacando aqui com vocês algumas dicas para você, no caso, viajar de forma tranquila. Vou estar destacando a partir de ônibus regulares. Pela procura ser muito grande, a recomendação é comprar as passagens com antecedência, inclusive os bilhetes da volta. Procure comprar em sites e aplicativos oficiais das próprias empresas de ônibus, buscadores de passagens confiáveis da internet ou diretamente nos guichês das rodoviárias. Pesquise preços e promoções de passagens. Alguns horários são mais baratos que outros. E o principal, chegue à rodoviária com cerca de 1 hora de antecedência, no mínimo, e leve em conta não só o horário da partida, mas condições de trânsito e de transporte público para chegar à rodoviária. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.